Olá, meus amigos. Hoje eu tenho, na verdade, é um depoimento de uma mulher que eu achei interessante esse depoimento, achei uma, uma mudança de vida importante que ela teve, já que ela percebeu algumas coisas no comportamento dela na vida conjugal e ela foi realmente por causa dessa percepção melhor, ela foi mudando e realmente o relacionamento foi melhorando bastante. Que bom estar de novo aqui com vocês. Eu quero agradecer muito pela audiência de vocês, quando vocês colocam as suas observações, ou suas perguntas, ou suas reclamações também, às vezes críticas. Eu olho, leio e respeito e agradeço, viu, por vocês colocarem essas observações aí no vídeo, na descrição do vídeo. E muito obrigado. Às vezes eu encontro algumas pessoas em qualquer lugar, na rua, no mercado, enfim, no shopping, e que me incentivam a continuar fazendo esses vídeos, agradecem, têm perguntas. E esses dias uma pessoa me abordou num supermercado e o nome dela é Simone e me incentivou a continuar fazendo os vídeos. E vários de vocês fazem isso nas suas mensagens que vocês mandam. Então, muito obrigado, tá? Realmente eu pretendo, na força de Deus, continuar fazendo essas produções. E a minha meta, na minha cabeça, sempre que eu vou fazer um vídeo, o meu pensamento é orientar as pessoas em relação a algum tema, né, de saúde mental, saúde que envolve a área espiritual também, que está tudo junto, né, físico, mental, social, espiritual, está tudo junto. Então, meu pensamento é esse, de passar para vocês aquilo que eu entendo que é correto dentro da ciência, na área das neurociências, né? E tanto que eu geralmente cito as referências, cito as fontes de onde eu tiro aquilo que eu falo. Então, minha intenção é essa, é colocar informações que são verdadeiras, que são científicas, e sempre pensando no ser humano, independentemente da filosofia religiosa desse indivíduo, de você que assiste, colocar aquilo que eu acredito, né, que todo ser humano ele tem essas dimensões, né, a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão social e a dimensão espiritual. Então, eu sempre penso no ser humano dessa forma, e aí, para mim, saúde realmente tem a ver com isso, né? Você cuidar bem do seu físico, o exercício, alimentação, água pura, evitar substâncias tóxicas como álcool, fumo, tabaco e outras drogas. Tem a ver com a vida mental, né? Com você lida com pensamento, com sentimentos, com as suas escolhas. Saúde tem a ver com a dimensão social, como é que você se relaciona com as pessoas, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade religiosa. E tem a ver com a dimensão espiritual, o que você acredita, o sentido para a vida, a crença religiosa que você tem. Então, muito obrigado mais uma vez, eu repito isso, eu fico contente com as suas participações, com as suas observações, mesmo com as críticas, porque me ajuda a pensar e ver em que eu posso melhorar. Eu vejo que alguns de vocês colocam algumas sugestões de temas que querem ouvir, e eu anoto essa pauta, né? Vamos oportunamente apresentar algum dos temas que vocês têm sugerido. E também, eu tenho falado aqui com algumas pessoas, talvez não estão bem com elas mesmas e fazem uma crítica destrutiva. E eu espero que você que tem feito isso, escute a mensagem, a palestra até o final, faça suas observações, mas dá uma pesquisada naquilo que eu estou falando. Veja se aquilo que eu estou falando tem fundamento científico, vai pesquisar, porque eu geralmente cito fontes, cito autores e, e tenho um embasamento daquilo que eu estou falando. Bom, muito bem, então hoje eu vi aqui um depoimento de uma mulher, eu vou ler aqui na minha tela porque eu quero ser fiel àquilo que essa mulher disse, né?
Eu vi isso num site chamado oitododia.com.br. É um texto originalmente produzido, colocado no site chamado Tickle, acho que é em inglês, e foi traduzido por Tatiana Schuze. Eu achei muito interessante, eu já escutei muitas histórias em consultórios, né, de sofrimento dentro da vida conjugal, e não só em consultório, mas pessoas que mandam e-mails e pedido de ajuda. Então, eu decidi colocar esse depoimento dessa senhora aqui, casada, porque eu acho que vai ajudar bastante gente, vai ajudar alguns maridos, eu acho, a verem que é possível uma mulher que tem alguma dificuldade de comportamento no casamento ter uma abertura de mente, entender algumas coisas, né? É possível que existam, é possível não, existem mulheres como essa aqui, é uma delas, né, que estão sofrendo de alguma forma no casamento, mas elas começam a perceber qual é a dificuldade delas, né? Então tem uma palestra sobre casamento, já está aí na comunidade claramente, que eu já mostrei, já falei sobre isso, de que para melhorar questões do casamento, o mais importante é a gente procurar melhorar o nosso jeito de ser, né? Perceber quais são as queixas que o nosso cônjuge faz e que são queixas válidas, são queixas corretas, porque às vezes são queixas meio imaturas ou manipuladoras ou egoístas, mas tem algumas queixas que são válidas. Então, se a gente entender essas queixas e começar a trabalhar nelas, e o outro também trabalhar, né, nas queixas que a gente faz, então aí pode haver melhora da qualidade emocional da vida conjugal. Olá pessoal, só uma rápida pausa aqui. Eu preparei um curso sobre casamento com passo a passo, informações sobre como você pode melhorar a sua vida conjugal. Então o curso é Melhorando o Seu Casamento. Você pode ver a descrição aqui nesse vídeo e é um curso bem interessante que tem muita informação para ajudar você. Um abraço. Eu vou colocar aqui esse depoimento dessa mulher, porque é muito comum, né? Eu geralmente palestro sobre casamento, é muito comum qualquer palestrante, seja um palestrante homem, seja um palestrante mulher, falar da necessidade afetiva da mulher, que a mulher precisa de mais atenção, de mais diálogo, de mais carinho. Isso é verdade, e nós homens podemos ser mais frios, mais racionais e mais focados no trabalho. Então, geralmente, às vezes fica assim uma tendência, né, quando se fala sobre casamento, de meio colocar o marido como aquele que é mais desligado, mais focado no trabalho e não dá muito valor para a mulher, né? Então parece que a mulher sofre mais no casamento, mas eu acredito, pela minha experiência profissional, 40 anos de consultório, e outras situações em que me procuraram para ajuda em questões conjugais, eu vejo que realmente a dificuldade é dos dois, né? Não é que um sofre mais do que o outro, a não ser casos raríssimos, né? Um indivíduo que tem uma doença mental grave, um transtorno aí borderline, uma dependência química complicada, então são casos mais raros, mas nesse feijão com arroz do dia a dia, na vida conjugal, a dificuldade é dos dois, não tem uma vítima e um carrasco, né? Os dois têm lutas, os dois têm virtudes, os dois têm defeitos, os dois têm coisas que precisam mudar, então é isso. Então eu vou colocar hoje esse depoimento dessa mulher, não porque eu só estou defendendo um lado da questão, não. Eu posso outro dia colocar, se chegar às minhas mãos, aí se eu começar a pensar e trabalhar, montar um texto, né, sobre o sofrimento da mulher em relação ao homem. Aliás, já falei sobre isso aqui, né? Realmente, por exemplo, em termos de violência, as mulheres são 90 e tantos % dos casos de violência na família, a vítima é a mulher, realmente. O homem é que é violento, isso é verdade, né? Embora uma porcentagem pequena de mulheres também são violentas. Então eu tenho falado sobre isso aí. Então essa mulher, ela diz assim: a minha ficha caiu por causa de um pacote de hambúrguer. Eu pedi meu marido para parar na loja para comprar algumas coisas para o jantar quando ele viesse do trabalho. Quando ele chegou em casa, ele colocou as sacolas em cima da mesa e eu percebi que ele tinha comprado um hambúrguer diferente do que eu normalmente compro, disse ela.
E ela perguntou o que para o marido, que é isso? Aí ele falou, são hambúrgueres congelados. Ele respondeu meio confuso. Mas você não comprou o tipo correto, a mulher disse. Eu sempre compro hambúrguer feito com carne de primeira, e esse é com carne de segunda. E ele sorriu e disse, é só isso. Eu pensei que eu tivesse me confundido com alguma coisa grande ou mais complicada. E foi assim que tudo começou. Ela deu um sermão para ele. E ela diz assim, eu reclamei que ele não era inteligente. Por que ele não comprou a carne de melhor qualidade e mais saudável? Será que ele leu a embalagem? Por que eu não posso confiar nele? Eu também me indignei, diz essa esposa, porque como poderia meu marido, né, não notar nesses anos todos que eu sempre compro o hambúrguer de primeira? Será que ele nunca presta atenção em nada? E ela segue dizendo assim, enquanto eu ouvia minha indignação por causa do hambúrguer, murmurando que não era um problema tão grande e que ele iria comprar o correto da próxima vez, eu vi seu rosto mudar de expressão. Eu já via essa expressão algumas vezes nos últimos anos. Uma mistura de desmoralização e resignação. Parecia com a cara que meu filho faz quando é corrigido. E eu pensei, disse ela, por que eu estou fazendo isso? Eu não sou a mãe do meu marido. Interessante, ela começou já a perceber, né? Ela começou a observar o comportamento dela. Para a gente ter saúde mental, nós temos que dar 2 passos para trás e dar uma olhada na gente mesmo. Né? Dar uma olhada em como a gente pensa, como a gente lida com as pessoas. A gente tem que fazer essa autoanálise, essa autoobservação. Porque senão, como é que você vai poder melhorar o seu jeito de ser, seja na sua vida conjugal, seja com seu filho, seja com seu pai, com sua mãe, seja com seu colega de trabalho, seja com seu amigo, amiga, ou companheiro irmão, irmã da igreja, ou, enfim, outro parente. Como é que você vai melhorar o seu comportamento se você não se observa para ver se está sendo legal ou não essa maneira como você funciona? Muitas pessoas querem ficar na sua zona de conforto e querem que os outros o amem, né? Sejam carinhosos, sejam atenciosos, mas a pessoa tem um comportamento ruim. Pode ser agressivo, pode ser autoritário, pode ser briguento, pode ser pessoas muito críticas. Então tem que ter essa autoobservação. Nenhum medicamento vai fazer isso por você. Não tem um remédio que faz você pensar sobre você. É você que decide. Então ela percebeu aquele lance ali do hambúrguer, que o marido não trouxe o que ela queria, e pela graça de Deus, eu acredito, ela começou a perceber. E ela disse assim, e eu subitamente me senti terrível e envergonhada. Ele estava certo, não era algo tão importante para eu ficar tão irritada. O fato de ter trazido o hambúrguer que não era aquele que ela sempre compra. E ela disse, eu perdi a cabeça por causa de um pacote de hambúrguer que ele generosamente parou para comprar, assim como eu tinha pedido. No meio de me sentir envergonhada, eu apenas murmurei alguma coisa dizendo assim, eu vou ter que me virar com esse hambúrguer mesmo. E fui começar o jantar. Ele parecia aliviado que a discussão tinha acabado e saiu da cozinha. Então eu me sentei e pensei honestamente sobre o que eu tinha acabado de fazer. Algo que eu já tinha feito tantas outras vezes, provavelmente. Interessante, né? Ela parou para pensar. Temos que parar para pensar, queridos. Né? A mídia joga contra isso. A mídia quer pensar por você. Mídia que eu digo é TV, é rádio, é jornal, é tablet, é celular, é rede social. Né? Enfim, quer pensar por você. Não permita isso. Coloque um limite. Né? Coloque uma barreira. Não deixe as pessoas pensarem por você. Não siga a multidão, né? Sem você raciocinar. Então ela chamou de o momento do hambúrguer. Ela diz assim, o momento do hambúrguer certamente não foi a primeira vez que eu dei uma bronca no meu marido por não fazer as coisas como eu acho que deveriam ser feitas. Lembro-me várias vezes, continua ela, que o critiquei por colocar alguma coisa no lugar errado ou esquecer alguma coisa e eu estava sempre ali para mostrar para ele o erro dele. Chata essa mulher, né? Por que eu faço isso? Que benefício me traz sempre diminuir o meu marido? O homem que eu recebi como meu parceiro para a vida toda. O pai dos meus filhos. O homem que eu quero ter a meu lado para sempre. Por que eu faço aquilo que muitas vezes as mulheres são acusadas de fazer?
Ou seja, tentar mudar o jeito que ele faz cada pequena coisa. Será que eu estou indo a algum lugar com isso? Puxa, que legal ela pensar nisso, né? E não foi com nenhuma terapia, não foi lá no psicólogo que ela foi no psicólogo, na psicóloga, para então refletir sobre isso. Ela teve uma luz ali, uma luz que iluminou e pá! E ela começou a observar o seu próprio comportamento, né? E ela continuou dizendo assim: por que o meu jeito tem que ser o jeito certo e o jeito dele é errado? Desde quando se tornou correto corrigi-lo e apontar cada coisa que ele faz, não é como eu gostaria. Desde quando é correto fazer isso, né? E como isso beneficia, né, a ela, ele? Será que isso faz o meu marido pensar, uau, certamente eu sou sortudo dela me colocar na linha o tempo todo, ficar me corrigindo o tempo todo? E ela disse, eu duvido que ele goste disso. Provavelmente ele acha que eu estou no pé dele sem motivo e isso o leva a se afastar. Olha que interessante, né? É muito comum as mulheres falarem, eu quero estar junto, né? Junto com ele, junto com o parente, junto com o filho, junto com ele. Se não tiver ele junto comigo não tá bom, tem que estar junto, tudo bom é junto e tal. Aliás, um detalhe, né? Às vezes na vida conjugal também tem que ter momentos para você estar sozinha, para você estar sozinho, com o marido, sozinha, para pensar, para refletir, para ler o seu livro, para visitar alguém que você quer e não tem necessariamente que ir com o cônjuge, para você sair com as suas amigas, né? Para você sair com seus amigos. Então, no casamento tem que ter essa combinação boa, vamos dizer assim, de estar junto, mas também cada um tem sua individualidade, vai fazer algumas coisas que não tem que estar junto necessariamente, né? Então ela percebeu isso, de que ela começou a pensar, será que meu jeito de ficar cri-cri, né, no pé dele o tempo todo, o afasta de mim? Pense nisso, porque tem mulheres que têm um comportamento, tem esposas que têm um comportamento agressivo, irritadiço, cobrador, crítico, depreciador, né, do marido, e fica dizendo que está sofrendo porque não quer ficar perto dela. Ué, mas você tem que se tornar uma pessoa amável para que alguém se aproxime de você, para facilitar essa aproximação, né? Não sei por que algumas mulheres ficam assim, né, crítica do marido, depreciam o marido, né? Eu vou daqui a pouco falar sobre isso, ela comenta sobre isso, né? Eu li um artigo esses dias que falava sobre isso, de que você vê um monte de filmes aí, um monte de desenho animado, geralmente coloca, né, o marido como aquele bobão, aquele que a mulher manda nele, manda ele fazer tudo, sabe? Isso é uma doença, aliás, isso é uma malícia, é uma maldade, vamos dizer assim, dessas empresas cinematográficas, né, Hollywood, enfim, Disney, né, que produz esses desenhos que colocam o marido, né, o papel do marido como sendo aquele realmente submisso, passivo, que a mulher manda nele, e que ele fica ali como um bobão, como um tapete para todo mundo pisar em cima. Então esse é um modelo, fuja disso, não fica assistindo isso, não deixa seus filhos assistir esse tipo de desenho, de vídeo, né, que tem essa estrutura, esse script, né, esse papel de um marido bobão e de uma mulher mandona. Isso é uma coisa horrível, né, patológica, doentio, mas tá aí a mídia vomitando isso aí para as crianças estarem contemplando esse modelo familiar doentio, que não é bom no fundo para ninguém na realidade, né? Então pode ser que algumas de vocês, mulheres, tenham tido problema com seus pais. Será que é isso? Com seu pai especialmente, uma figura masculina, né? Ter problema com o pai, aí começa a descontar no marido, que tem nada a ver com a sua história com seu pai, né? Começa a descontar no marido as suas raivas, suas birras, enfim, sua revolta. Então essa mulher volta, ela continua falando assim: esses dias eu achei um caco de vidro no lixo. Eu perguntei ao meu marido o que tinha acontecido. Ele me disse que quebrou um copo, mas preferiu não me falar porque ele não queria que eu reclamasse por causa disso. Outro dia, diz ela, eu encontrei um par de meias no lixo. Aí eu perguntei a ele, ela fala que perguntou a ele o que tinha acontecido. E ele me disse que tinha, por acidente, colocado as meias brancas junto com roupa colorida na máquina de lavar. E quando viu as meias meio manchadas ali, ele preferiu jogá-la no lixo do que me ouvir dizer pela centésima vez como separar as roupas brancas das coloridas. Mulherzinha cobradora, né?
Então chegamos a um ponto, diz ela, em que ele achava mais fácil e menos estressante esconder as coisas do que admitir que ele cometeu um pequeno erro. Que tipo de ambiente eu criei que faz o meu marido acreditar que ele não pode cometer erros? E vamos dar uma olhada, então, ela fala, olhando os erros, né? Você pensar, mas quais são os erros que ele cometeu? Um copo quebrado, meia manchada, erros normais que qualquer um pode fazer. Mas ele estava certo. Muitas vezes, quando ele cometia um pequeno erro, diz ela, eu passava um sermão de como as coisas deveriam ser feitas. Ele sempre ouvia por um tempo e depois dizia assim, eu acho que essas coisas não são tão importantes para mim. Eu sei que você que está ouvindo essa palestra minha aqui, né, citando esse depoimento dessa esposa, pode pensar, mas isso é com meu marido que faz isso. Meu marido é que é assim, muito cri-cri, me dá bronca por qualquer coisinha. É verdade. Então você pode aplicar essa situação para ele, né? E se seu marido, se você é um homem e está assistindo esse vídeo e você é essa pessoa cri-cri, chata, fica sempre cobrando a sua esposa por besteirinha que não tem nenhum valor de importância, então acho que serve para você também parar e pensar sobre esse seu comportamento e o que precisa mudar. E essa esposa então ela volta a dizer, agora eu entendo o que ele queria dizer, né? Essas coisas que te deixam tão chateadas são pequenos detalhes, uma questão de opinião, uma preferência, e eu não vejo por que fazer uma guerra por causa disso. Ele falando para ela, né? Mas ela diz, eu interpretava como se ele não se importasse comigo. Opa, que frase interessante, né? Eu vou repetir. A esposa disse, mas eu interpretava os pequenos erros dele como se ele não se importasse comigo, ou como ele não entendesse as coisas. No meu inconsciente, diz ela, eu pensava que eu era a que fazia as coisas funcionar aqui em casa. Eu quero voltar nessa frase dela. Eu interpretava, a mulher dizendo, a esposa dizendo, eu interpretava como se ele não se importasse comigo. Quer dizer, quebrou o copo e não falou com ela, a meia manchou lá de tinta e não trouxe o hambúrguer da marca que ela queria, então dizendo, né, ela interpretando isso como, ele não se importava comigo. Quer dizer, em outras palavras, se ele se importasse comigo, ele nunca ia errar a marca do hambúrguer, nunca ia deixar um copo quebrar, nunca ia deixar uma meia manchar, porque eu tinha falado 1000 vezes com ele para separar a roupa coletada. Ei, alô? Casamento não é um relacionamento em que o outro está ali para ser perfeito para você. Nem você ser perfeito para o outro. Está ali para cada um ajudar o outro também nas dificuldades, né? E ela diz assim, eu comecei a observar as minhas amigas e notar as coisas que elas reclamavam dos seus maridos e comecei a perceber que não estava sozinha. De alguma forma, muitas de nós acreditamos na mentira de que a esposa sempre sabe melhor e é o cérebro da casa. Opa, interessante esse depoimento dessa mulher, né? Ela diz assim, é um estereótipo fácil de se acreditar. Olhe na mídia. Aí ela cita, né, TVs, filmes, né, propagandas, cheio de maridos bobões com esposas inteligentes que sabem tudo. Eles não sabem cozinhar, eles não conseguem cuidar das crianças bem. Se você pedir para ele comprar 2 coisas, ele vai voltar com 2 e uma delas está errada. Eles são todos iguais. Dia a dia, essas são as imagens que a gente vê na mídia. Não é verdade? Por que a mídia faz isso, né? Por que a Disney faz filmes depreciando a figura masculina ou botando modelos comportamentais nos seus personagens, mesmo os bichinhos, com alterações de comportamento que não são normais, né? Como, enfim, um monte de besteira que tem aí. Isso faz parte da guerra espiritual, queridos. Faz parte da guerra entre o bem e o mal. Então, essa mulher diz assim, o que essa constante reclamação e murmuração faz, né, você ficar murmurando contra o seu cônjuge, reclamando por causa, às vezes, de besteira, é enviar uma mensagem aos nossos maridos de que nós não os respeitamos. Olha que interessante. Uma vez o marido disse para a esposa, poxa, você não me respeita falando desse jeito agressivo. E ela virou para ele e falou assim, você está querendo ser meu pai? Não, não é ser pai. É ter respeito no relacionamento.
ter respeito não é você querer ser mãe ou querer ser pai do outro. É você entender que ali tem um ser humano que digno de respeito que vive com você. Ela diz assim: nós não acreditamos que os maridos sejam inteligentes o suficiente para fazer as coisas certas. Nós já sabemos que você vai fazer besteira, marido, né? Se ele for um homem seguro, provavelmente ele vai sentir ressentido com você. Se ele for seguro. E se ele for inseguro, possivelmente ele vai começar a acreditar em você e achar que ele não sabe fazer nada direito. E nenhuma dessas respostas serão boas e benéficas para vocês, esposas, e nem para o casamento. Claro, se você está lidando no seu casamento com um marido que ele tem segurança emocional, não é um marido vai com as outras, vamos dizer assim, ele tem respeito pessoal, ele tem valor pessoal, ele tem dignidade. Vai ser horrível você ficar criticando toda hora algumas coisas bobas, né? Ele vai se afastar de você, com certeza vai se afastar de você. Vai ser difícil. Agora, se ele for um bobinho, né, um inseguro, um carente, então ele vai tolerar e vai engolir um monte de sapo das suas maneiras autoritárias de talvez de falar com ele, de lidar com ele, porque ele é dependente, né? Então, vai ser bom para você, vai ser bom para ele isso? Mas claro que não. Então, ela diz assim, e quando penso em situações opostas, quando fui eu, né, que cometi os erros, eu vejo que ele, meu marido, foi muito mais gracioso comigo, porque ele não fica querendo me mudar em cada pequeno detalhe. Pô, que interessante, que grande percepção que ela teve, né? O ponto central, diz ela, em tudo isso é que eu escolhi esse homem como meu marido. Ele não é meu empregado, ele não é meu escravo, ele não é meu filho. Quando eu casei com ele, eu não achava que ele era um estúpido. Ele não precisa ser repreendido por mim só porque eu não gosto do jeito que ele faz certas coisas. Muito bom, né? Ela continua dizendo assim, quando eu entendi isso, eu comecei a perceber todas as coisas boas nele. Ele é inteligente, é uma ótima pessoa, ele é ótimo com as crianças. Além disso, ele não me repreende cada vez que eu faço algo diferente do que ele. Pelo contrário, ele cede muitas vezes para o meu jeito de fazer as coisas. E em vez de focar nessas coisas, eu estava focando só no negativo. Eu sei que eu não sou a única que faz isso. E ela diz assim, se nós continuarmos a fazer nossos maridos se sentirem mal porque eles cometem erros ou não fazem as coisas exatamente como gostamos, é bem possível que eles parem de se envolver ou comecem a acreditar que eles são incapazes mesmo. E pode começar uma fantasia de que alguém lá fora pode ser melhor do que essa que está aqui dentro, me criticando o tempo todo. E ela diz assim, no meu caso, eu estou falando do meu companheiro de muitos anos. O mesmo que troca o pneu do meu carro na chuva, que cuida de mim quando estou doente, que ensinou nossos filhos a andar de bicicleta. O homem que sempre trabalhou duro para proporcionar uma vida decente para nós. E às vezes eu fico brava por causa de um prato fora do lugar. E ela segue dizendo assim, para terminar. Desde que eu percebi isso, eu estou mudando. E o clima aqui em casa melhorou muito. Estamos mais à vontade um com o outro e nos vemos como companheiros do mesmo time em vez de oponentes, de inimigos, né? E ela diz assim, aprendi até a ver que o jeito dele de fazer as coisas é muitas vezes melhor do que o meu. Opa, que percepção, né? Interessante. E ela termina dizendo assim, são necessárias duas pessoas para que uma parceria aconteça. Nenhum está sempre certo e nenhum está sempre errado. E nem sempre veremos as coisas exatamente do mesmo jeito. Muito boa essa frase que ela disse, eu gostei disso, eu vou repetir. E nem sempre veremos as coisas exatamente do mesmo jeito. Então respeite a maneira do seu marido ver as coisas. Respeite a maneira da sua esposa ver as coisas. E ela diz assim, você não se torna melhor ou mais inteligente ou superior por apontar cada coisinha que não é como você queria. E ela termina dizendo assim, amigas, lembre-se, é apenas carne para hambúrguer. Começou a história com a carne de hambúrguer, né? Então é isso. Eu espero que você reflita bastante sobre esse depoimento, né, dessa mulher que foi realmente, eu repito, foi iluminada, né, para poder perceber a maneira como ela estava lidando, muito desagradável, né, no casamento.
e talvez até ficasse cobrando, né, a atenção dele, carinho, elogio e tal. Mas ela era uma pessoa chata, cri-cri, né, ficar pegando o pé toda hora reclamando. Mas graças a Deus ela começou a ter essa percepção. Então vamos pensar nisso, né? Você pode compartilhar com alguém que esteja sofrendo alguma coisa parecida, e aproveite para você mesmo. Você pode trazer isso para o seu namoro, para o seu noivado, para a sua vida conjugal. Tá bom? Era isso que eu queria falar com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.